no Brasil, apenas 1,9% da população doa sangue com regularidade. O índice está bem abaixo da média considerada a ideal pela OMS, que varia de 3% a 5%. Em 2014, foram realizadas 3,7 milhões de doações. O aumento na expectativa de vida e o consequente crescimento de doenças crônicas relacionadas ao avanço da idade exigem transfusões de sangue e o uso de hemoderivados que vão além da oferta existente. Dados indicam que as hemorragias são responsáveis por mais de 468 mil mortes todos os anos, de um total de 1,3 milhão de óbitos provocados em acidentes de trânsito. Então, muitas vezes, devido à falta de sangue, os médicos são obrigados a fazer uma escolha difícil. Qual paciente deve receber a transfusão primeiro e qual ficará internado esperando que o estoque seja reposto? Outra informação que pouca gente sabe é que existem pacientes com algumas doenças hereditárias, como a anemia falciforme, a talassemia e hemofilia, que precisam de transfusão de sangue ou de derivados do sangue para se manter vivos. Isso sem contar pacientes de outros tipos de doenças que não são hereditárias e que também precisam desse tipo de tratamento. Bem, já falamos por que sua doação é tão importante, mas afinal, o que é o sangue? O sangue é uma parte importantíssima do nosso corpo. É o nosso tecido líquido responsável pelo transporte dos gases, nutrientes e demais elementos que devem ser continuamente transportados através do nosso corpo. É responsável também pela defesa do nosso organismo contra as invasões de micro-organismos estranhos que a todo momento tentam proliferar no nosso corpo. Ele é produzido na medula óssea dos ossos chatos, vértebras, costelas, quadril, crânio e externo. Ele é composto de uma parte líquida, que é o plasma, que é constituída de água, sais minerais e vitaminas e fatores de coagulação, no qual estão misturadas as partes sólidas, que são as hemácias, leucócitos e plaquetas. As plaquetas são as células que participam do processo de coagulação. Sua função mais importante é auxiliar na interrupção dos sangramentos. Os leucócitos são os glóbulos brancos. Eles possuem formas e funções diversas, sempre ligados à defesa do organismo contra a presença de elementos estranhos, como por exemplo bactérias. As hemácias são os glóbulos vermelhos. Cada hemácia tem a vida média de 120 dias no organismo. A sua função é transportar o oxigênio dos pulmões para as células de todo o corpo e eliminar o gás carbônico das células, transportando-o para os pulmões. Já o plasma é o líquido amarelo claro, que é 55% do volume total do sangue. Ele é constituído em 90% de água, onde se encontram dissolvidas as proteínas, açúcares, gorduras e sais minerais. Através do plasma circulam, por exemplo, os elementos nutritivos necessários para a vida das células do resto do corpo. Agora vamos falar de algumas regrinhas básicas para a doação de sangue. Vale lembrar que essas regras podem mudar de país para país, tá? Como tem gente que assiste de fora, pode ser que algumas regrinhas não se apliquem, tá bom? A primeira essencial é estar em boas condições de saúde. Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos. Atenção, os menores de 18 anos e os maiores de 60 anos têm que verificar no local de doação alguma documentação que pode ser exigida, tá? Pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado, evitar uma alimentação pesada, claro, né? É obrigatória a apresentação de um documento original com foto, não vale xerox autenticada, não vale um documento que não seja oficial, como carteirinha de escola, carteirinha de universidade, tá bom? E respeitar o intervalo entre as doações. O homem pode ter até 4 doações no período de 12 meses, tendo intervalo de 60 dias entre elas, e mulheres podem ter no máximo 3 doações em 12 meses, tendo um intervalo de 90 dias entre elas. Existem várias situações que podem impedir a realização de uma doação. Algumas estão disponíveis nos sites das fundações responsáveis pela coleta de sangue no seu estado, que vão estar na descrição desse vídeo. Outras são avaliadas pelo médico triagista. Por isso é muito importante ser o mais sincero possível na entrevista com o triagista.
Ainda existem muitos mitos ligados à doação de sangue. Os mais comuns são que doar sangue deixa o sangue fino, deixa o sangue grosso, vicia, que depois que você começa a doar sangue você não pode parar mais. Isso tudo é mito. Não existe, não há nenhuma alteração no metabolismo do corpo por causa de doação de sangue. Essa foi apenas uma abordagem bem básica sobre doação de sangue. Qualquer dúvida que tiver, procure sempre um funcionário no local de doação, que eles estão preparados para tirar suas dúvidas. Então, doe sangue. Essa época de final de ano é uma época bem complicada nos centros de coleta de sangue, pois há uma redução de doadores. Aproveite o final de ano, faça uma boa ação, doe sangue. Se você não puder doar sangue, divulgue, que você pode levar muita gente a ter esse gesto. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal e a gente se vê na próxima. Até mais!